Como é bom a gente poder cantar que firmamos um compromisso com o Senhor. E temos a alegria também de dizer: Senhor, envia-me, eis-me aqui, onde me mandar, eu irei. Nesse mês de fevereiro, o tema das nossas mensagens será Deus é. Queremos refletir acerca do que Deus é e por que é, o que faz em nossas vidas. Deus é. E o tema de hoje é Deus é amor. Vamos dizer isto juntos? Deus é amor. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, e leremos o versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. A Bíblia nos diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vamos ler o texto novamente, um versículo curtinho. Vamos juntos, diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece aquele de quem vem todo amor. Quem não ama não conhece a natureza de Deus. Quem não tem um coração pronto para o amor, não conhece a Deus. Não pode dizer que conduz a sua vida com base nos caminhos do Senhor. Quem não ama simplesmente não conhece a Deus. Mas nessa noite eu quero refletir um pouco sobre esta expressão que João fala. É uma afirmativa muito séria a respeito da personalidade, do caráter de Deus. Deus é. Deus é amor. E desde o Antigo Testamento nós temos a convicção, o relato, as confirmações de que Deus amou desde o início a humanidade, estabelecendo alianças. No Gênesis, Deus criou todas as coisas no seu tempo, do seu jeito, do seu modo. E criou também o homem, a sua imagem e semelhança. E responsabilizou o homem para cuidar de tudo aquilo que havia criado. Isso é amor. Responsabilizar alguém por algo que foi criado com muito carinho. Uma responsabilidade que é dada com base numa relação de amor. Você cuida, eu criei e com muito amor eu entrego para que você cuide. E a bem da verdade nós sabemos bem qual foi o caminho que o homem trilhou desde o Gênesis. No Antigo Testamento ainda, o povo judeu tinha sempre a ideia de deuses. Deuses que foram criados, deuses que ao longo do tempo eram adorados, mas havia a convicção de que havia um ser superior, um Deus que estava acima de todas as coisas. E como não se conseguia definir esse Deus, como não era possível descrever, foi criada uma nomenclatura em hebraico, uma palavra que não podia ser dita, uma combinação de letras que não se podia dizer. Uma tradução mais próxima disso seria Yahvé. Mas ainda assim é uma expressão superficial daquilo que Deus representava desde sempre. Deus está acima de todas as coisas desde muito antes de eu e você existirmos. Mas João escreveu então essa carta e conseguiu de alguma forma descrever o que Deus é. O autor da epístola de João, há indícios e comprovações de que tenha sido o mesmo do Evangelho.
E o mesmo do Evangelho era um discípulo que andou muito próximo de Jesus, e inúmeras vezes nós temos o relato de que João era o discípulo amado. Portanto, João tem condições, adquiriu o direito de descrever a respeito de Deus como amor, porque ele mesmo, para Jesus, foi uma representação do amor. E João escreve acerca desta verdade num contexto onde a igreja daqueles dias já estava sendo confrontada com falsas verdades, com falsos mestres, ensinamentos que colocavam em xeque a respeito do Deus soberano, todo-poderoso, e a respeito do senhorio de Cristo, também como Deus. Então João, o discípulo amado, escreve: quem não ama, não conhece a Deus. E escreve de forma afirmativa: Deus é amor. Hoje pela manhã o reverendo Áureo nos trouxe uma mensagem muito inspiradora, com base na parábola do filho pródigo, que a meu ver é uma forma de Jesus ensinar de forma muito prática alguns princípios acerca do amor. A maneira como o pai pacientemente respeita as decisões do filho, interage com as exigências do filho mais velho que fica em casa, mas de alguma forma Deus, ali representado pelo pai, percebe o filho voltando e corre na direção, não se preocupando com o que os outros iam dizer. Mas Jesus conta essa parábola para dizer que Deus não se cansa de amar. E as características desse amor é um amor que respeita, mas um amor que espera, um amor que realmente supera as diferenças. É assim que Deus se revela a nós. E o Antigo Testamento, os Evangelhos se ocupam em descrever toda esta relação de Deus com a humanidade. Mas João, de forma muito convicta, descreve: Deus é amor. Mas Deus nos permite fazer parte deste projeto. E uma primeira ideia que gostaria de refletir com os irmãos é que Deus é amor e nos convida à reciprocidade. Isso aconteceu desde o Éden, quando Deus interagiu com Adão e Eva dizendo: eu estou criando vocês à minha imagem, à minha semelhança, e vocês terão domínio sobre todas as coisas. Coloco apenas uma condição. Deus estabelece ali uma relação, uma aliança, um compromisso com Adão e Eva. E depois, mais tarde, com Noé. Depois com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Davi, com os profetas. Deus vai provando o seu amor à humanidade por nunca desistir desta aliança que Ele estabelecera desde o início. E a humanidade foi rompendo com este compromisso. E nós cantamos agora que vou ser fiel até o fim. Mas a humanidade não tem sido fiel neste compromisso. Porém Deus é fiel e Deus ama de forma fiel. E em Jesus nós encontramos a realidade de que Jesus é o ápice do amor. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios acerca do amor. E João agora, escrevendo, diz: Deus é amor. Abra comigo, por favor, deixe a sua Bíblia marcada em 1 João 4,8, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo 37. Jesus estava sendo indagado pelos escribas, pelos fariseus, por pessoas que estavam como que duvidando de que ele poderia ser de fato o Redentor, o Messias, o enviado para a salvação. Mas de alguma forma Jesus fez calar os saduceus e agora é indagado: qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, no Evangelho de Mateus 22, 37 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Jesus está mencionando justamente o Antigo Testamento. E Jesus, como profundo conhecedor do Antigo Testamento, menciona aqui Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 e 5, onde o texto diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ainda em Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias
guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Parece-nos que a palavra preservou desde a antiguidade a indicação de que nós somos convidados a amar a Deus. Sim, nós somos convidados pela própria palavra que é de Deus. Este Deus que é amor, preserva em sua palavra um convite à reciprocidade. Eu amo vocês, mas vocês podem também me amar. E esta indicação aparece na Bíblia como mandamento: amarás o Senhor teu Deus, não com um amor qualquer, mas um amor intenso, um amor que é fruto de escolha, de entrega. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Nós encontramos então aqui a preservação de que Deus espera ser amado. Ele não precisa ser amado. Deus subsiste. Deus simplesmente é. Ele não precisa de mim e de ti. Mas a Bíblia nos convida para que nós possamos amá-lo. E isso parece ser realmente importante, não apenas para Deus, como também para Jesus. E se nós analisarmos no Evangelho de João, eu te convido também para abrir no Evangelho de João. Jesus, após ressuscitar, no capítulo 21, aparece aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Os discípulos estavam ali preocupados com o sustento, estavam pescando, e a Bíblia nos diz que não houve pesca naquele dia, simplesmente os peixes não vieram na rede. E Jesus estava na praia como que aguardando a volta dos discípulos. Jesus, ainda sem ser reconhecido, pede para lançarem a rede. Eles lançam a rede agora à direita e parece que uma centena de peixes aparece na rede de forma milagrosa. E eles reconhecem Jesus. E o próprio discípulo amado, João, diz: é o nosso mestre. E ali Jesus agora comendo um peixinho, não sei se um salmão, não sei se com azeite ou com alcaparras, não sei se uma tilápia, um filezinho, não sei que peixe eles estavam ali comendo. Mas Jesus, num contexto de amizade, num contexto de compromisso cumprido, porque ele já havia morrido, já havia ressuscitado, agora estava aparecendo aos discípulos, mas ele se dirige em especial a Pedro, e pergunta a Pedro, nos versos 15 a 17, por 3 vezes: Pedro, você me ama? Parece que para Jesus é importante ouvir da voz de Pedro se Pedro ama. E nós sabemos bem que Pedro, instantes depois, ou algum tempo depois, foi o grande líder da igreja primitiva. Mas ele é indagado. Ele é convidado à reciprocidade, mas ele é indagado pelo próprio Jesus ressurreto, com as mãos furadas, com o semblante, quem sabe, não com o habitual, porque eles não reconheceram Jesus. Jesus já estava possivelmente com o rosto glorificado. Mas ele se preocupa em ouvir de Pedro: Pedro, você me ama? E os estudiosos afirmam que Jesus pergunta, e aí nós temos a limitação da língua portuguesa, porque o que nós traduzimos em português por amor, no grego nós temos pelo menos 3 indicações diferentes, com significados diferentes acerca do amor. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas ágape, simbolizando o amor perfeito, o amor da parte de Deus, o amor completo. Filéu, o amor fraternal, um amor limitado, mas um amor sim, um gostar muito. E ainda o eros, daí a palavra erótico, um amor mais afetivo, um amor homem e mulher. Parece-nos que Jesus se dirige a Pedro e pergunta, utilizando essa primeira expressão, ágape: Pedro, você me ama? Com amor ágape. E Pedro responde: Jesus, tu sabes todas as coisas, eu te amo com amor filéu. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama intensamente com este amor ágape? E Pedro mais uma vez responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu te amo com amor filéu. Jesus então pela terceira vez pergunta: Pedro, você me ama então com este amor filéu? E Pedro, com um semblante pesado, entristecido, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, eu não posso esconder nada de ti.
Tu sabes que eu apenas te amo com amor filéu. Possivelmente Jesus tenha feito essas 3 perguntas, porque alguns instantes antes da morte de Jesus, Jesus foi negado. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E a Bíblia nos conta que quando Pedro negou pela 3ª vez, o galo cantou, do mesmo jeito como Jesus já havia dito: em verdade eu te digo que você vai me negar, e pela 3ª vez, quando você negar, o galo vai cantar. E Pedro, talvez com medo de ser preso como Jesus havia sido, quem sabe com medo de assumir esse amor intenso, quem sabe preocupado com as indicações de que haveria perseguição, morte, como de fato houve, 3 vezes negou, e agora 3 vezes é indagado: você me ama? Se Jesus olhasse nos teus olhos nessa noite e perguntasse a você: meu irmão, minha irmã, você me ama? O que você diria para Jesus? Percebe que para Jesus é importante o que sentimos por Ele. Mas Pedro é conhecido. Pedro amava do jeito dele. Um jeitão de Pedro, de amar de forma limitada. Mas ainda assim ele teve coragem para dizer: Jesus, eu não te amo como deveria. Pedro teve a humildade para reconhecer o seu amor limitado. Pedro teve a coragem de dizer: Jesus, tu sabes, eu não posso esconder. Pedro poderia nesse instante, para impressionar aqueles que ali estavam, sabendo que Jesus já havia comissionado Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Jesus já havia colocado sobre Pedro uma responsabilidade de conduzir os discípulos. Quem sabe Pedro poderia ali, tomado por um ímpeto, tomado ali por um sentimento sanguíneo, poderia dizer: não, Jesus, tu sabes, eu te amo com amor ágape. Mas Jesus sabe todas as coisas, e Pedro tem humildade e coragem para reconhecer: eu te amo apenas com este amor. É o meu jeito, é assim que sei ser. Tu sabes que te amo. Que nós possamos nessa noite de olhar para Deus, ainda que de forma simbólica, e dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Do meu jeito, com as minhas ferramentas, com as minhas limitações, mas tu sabes todas as coisas. Não podemos esconder do Senhor o que sentimos por Ele. Deus é amor e te convida: vamos juntos, como numa dança sincronizada, como Deus, Pai, Filho e Espírito, entre junto, vamos juntos numa roda, dançar, junto com a Trindade, dançar a dança do amor. Deus nos convida à reciprocidade: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua forma. Tu me amas? Em segundo lugar, Deus é amor e nos dá o privilégio de representá-lo. Voltando para o Evangelho de Mateus, Jesus, quando indagado, responde: o primeiro e maior dos mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. Mas o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, de uma forma muito tranquila, responde, como que resumindo todos os mandamentos. E para eles, naqueles dias, era de praxe. Um judeu tradicional conhecia o Antigo Testamento, o Pentateuco, a Torá, de forma decorada. Ele sabia. E Jesus tentou de uma forma ousada resumir os 10 mandamentos em duas modalidades de amor: o amor vertical e o amor horizontal. Deus é amor, mas nos convida e nos dá este privilégio de representá-lo. Deus não vem dos altos céus, embora pudesse. Deus não vem dos altos céus para dizer acerca do amor. Deus coloca pessoas em sua vida para te dizer o quanto Ele te ama. Deus leva você para outras pessoas para dizer o quanto Deus ama essas pessoas. Este é um grande privilégio. E assim como Pedro, nós somos convidados. E Jesus, eu quero mais uma vez lançar mão do exemplo de Pedro. Jesus interage com Pedro. Pedro reconhece que não ama Jesus como deveria, mas ainda assim, das 3 vezes que Jesus ouve a resposta de Pedro, Jesus diz:
a Pedro: apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Palavras diferentes para representar a mesma missão. Se você me ama, ainda que de forma limitada, vá e leve este amor. Você tem a responsabilidade, Pedro, com este amor limitado, com este amor incompleto, você tem a responsabilidade, o privilégio de pastorear, de apacentar, de cuidar de forma amorosa das pessoas com quem você conviver. Esses dias estava lendo uma reflexão do pastor Caio Fábio, não quero entrar em detalhes, é um pensador da igreja evangélica brasileira, fala de forma ousada, e eu estive lendo acerca do episódio de Pedro, e quero parafraseá-lo. Diz assim: pastorei as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos, esse povo que me ama como tu, que ama e que trai. Tu que agora sabes quem és, pastoreia nesse amor esses que são como tu mesmo. Agora vem e segue-me. Jesus não bota o amor de castigo, parado no ponto e na esquina da negação, frisado na vitrine do espetáculo da fraqueza, preso para sempre aos seus próprios pecados. Jesus sabe que a cura para a traição e a fraqueza só acontece no caminho, enquanto se o segue, e no chão da vida, onde o amor terá a chance de ser amor e não negação. Trai-se na vida, ama-se na vida, nega-se na vida, se é curado na vida. Somente na vida o que é e pode se manifestar. O amor não precisa ser perfeito, ele precisa ser de verdade. O amor não precisa ser um peso, mas uma responsabilidade, um privilégio. E quando eu penso em responsabilidade, uma vez ouvindo de um dos meus pastores acerca de responsabilidade, ele diz assim que existem situações da nossa vida onde Deus nos dá a responsabilidade e não nos tira. A responsabilidade, muitas vezes, mesmo com responsabilidade, nós delegamos tarefas, mas a responsabilidade continua sendo nossa. Responsabilidade não se transfere. Tarefas se delegam, mas responsabilidades não se transferem. Um exemplo muito claro disso é a minha paternidade. Deus me deu a responsabilidade de ser pai do Daniel e da Beatriz, juntamente com minha esposa, com quem amo muito. Quero ser o melhor pai que os meus filhos puderem ter. A responsabilidade de ser pai é apenas minha, nem da minha esposa, nem da escola, nem dos professores da escola dominical, nem dos tios, nem dos avós. Aliás, com muita alegria que recebo aqui na nossa casa esse fim de semana para passar uns dias conosco, meu pai, minha mãe. Esteve ruim de saúde esses dias, corremos lá para visitá-lo, mas com a graça de Deus foi restaurado, está bem e veio passar uns dias conosco. Um beijo no coração de vocês, uma alegria recebê-los. Eu não posso delegar a responsabilidade de ser pai ao meu pai, por exemplo, que cuidou de mim, que desempenhou um papel com a minha vida. O amor é para nós uma responsabilidade, porque Pedro, mesmo sendo indagado e afirmando que seu amor era um amor limitado, Jesus diz a ele: pastorei as minhas ovelhas. E no texto ali, Jesus, dali um pouco, diz para Pedro: Pedro, vem e segue-me. Nós somos convidados a essa responsabilidade de amar as pessoas seguindo Jesus. Porque seguimos Jesus, entendemos que precisamos amar. Porque seguimos Jesus, entendemos que Ele pagou o preço para que nós, de forma livre, pudéssemos usufruir do amor e compartilhá-lo. Nós temos essa grande e ousada responsabilidade. Somente eu e você podemos responder o que temos feito com este chamado: amar de forma responsável. Mas em terceiro lugar, Deus é amor e nos aponta para Jesus. E João 3,16, possivelmente um dos versículos mais conhecidos do mundo cristão. Vamos dizer juntos? Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Apenas em Jesus o amor de Deus é demonstrado perfeitamente. E nós costumamos dizer que a Bíblia tem uma linguagem cristocêntrica. Todos os textos bíblicos apontam para Jesus. Não existe manifestação maior da parte de Deus que não o próprio Jesus. Em Jesus, Deus deixa o poder de ser Deus para vir ser humano, submetido às tentações, submetido aos sentimentos que temos, porém sem pecado. Apenas em Jesus nós conhecemos o que é de fato o amor, porque Deus amou o mundo de forma tão intensa que entregou à humanidade aquilo que Ele tinha de melhor, Jesus. Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Jesus é a manifestação perfeita do que Deus queria fazer com toda a humanidade. E aqueles que creem, olham para Jesus e conseguem olhar um amor que age, um amor que cuida, um amor que é entrega, um amor que é permanente, um amor que paga preço, um amor que não desiste, um amor que vai até o fim, um amor que encara a morte, um amor que vence a morte. Esse é o amor de Deus por mim e por você através de Jesus. E Deus, para nos mostrar exatamente o que é o amor, Ele nos manda olhar para a cruz. Ele nos manda olhar para o Filho que veio para morrer. E Jesus, ao deixar a cruz morto, é como se Ele estivesse dizendo, dando um recadinho para a humanidade. Vou ali ver o papai. Vamos ali compartilhar da alegria do projeto concretizado. Mas porque amo, volto para resgatar vocês. Vou ali ver o papai. Vou ali celebrar a vitória. Mas eu volto para vir buscar um de vocês, cada um de vocês que me amam, cada um de vocês que eu amo. E Jesus cumpre a promessa. E na ressurreição, Jesus atrai para si aqueles que creem. Na ressurreição, Jesus atrai para si os predestinados. Jesus justifica e tira do poder das trevas e do diabo o poder da perdição eterna. Nós agora somos transportados por amor em Jesus da morte para a vida. Por acaso existe um amor maior que este? Que amor é este? O amor que abre mão, o amor que paga preço, um amor que vai até o fim. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4, a Bíblia nos diz assim, de forma resumida, o texto está projetado, apenas olhe. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do seu ser. Eu quero tomar a liberdade do autor do texto para substituir o verbo falar pelo verbo amar. E o texto ficaria assim: havendo Deus outrora amado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos amou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a expressão exata do seu ser. Quando Deus estava criando o mundo junto com Jesus, Ele fez aquilo porque te ama. E estava falando com você e comigo desde aqueles dias. E depois da morte e da ressurreição, até hoje, nesses dias, está falando por intermédio do Filho, está amando por intermédio de Jesus. Deus não desistiu de amar a humanidade. Deus não desiste de te amar. Mesmo que você fuja, mesmo que você entenda que, como Pedro, eu não amo de forma suficiente, eu não amo como poderia, eu não amo como Deus merece, mas em Jesus Ele te alcança e diz: meu filho, venha para perto de mim, que eu quero te fazer juntamente com Cristo co-herdeiro de todas as coisas. Desde o início eu te amo, hoje eu te amo. Jesus é a expressão exata daquilo que eu sou. Deus é amor, Jesus é amor, e nós somos convidados a fazer parte deste amor eterno. Que Deus verdadeiramente possa encontrar em nós a expressão exata de que Deus é amor. E o texto de João que nós lemos, o contexto da realidade onde a Bíblia nos diz que Deus é amor, é um contexto de amor
fraternal, amor comunitário. Volte para 1 João, capítulo 4, e vamos refletir, finalizando este tempo de reflexão na palavra. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Mesmo que o nosso amor seja limitado. Mesmo que a pessoa que é alvo do nosso amor não desperte em nós o desejo intenso de amar. Mesmo que as pessoas insistam em nos decepcionar, em nos frustrar. A expressão de que Deus é amor vem no ambiente onde não há amor. Amemo-nos uns aos outros. Deus é amor. Todo que ama é nascido de Deus. Aquele que se nega a amar. É como se Deus olhasse: eu não te reconheço. Eu não sei qual é a tua paternidade. Você não me representa. Se nós somos chamados filhos, somos então representantes deste amor. Somos convidados a levar Jesus como expressão exata do amor e do ser do próprio Deus. Quem não leva Jesus, não ama. Quem não ama, não leva Jesus. Que nós possamos, inspirados por esta palavra, refletir sobre aquilo que de fato Deus é em nossas vidas. Ele é amor. Eu quero convidar o conselho da igreja para que se aproxime desta mesa que representa o amor.